Você está com a vida empatada? Você é aquela pessoa cheia de vontade de mudança, com vontade de experimentar coisas novas, mas sente que a sua vida não sai do lugar? Parece que alguma coisa não funciona com você, que alguma coisa está te travando. Você não consegue sair do lugar porque está sempre preso e repetindo o passado. Porque se você é esse tipo de pessoa que termina um ano, começa outro ano e a sensação que você tem é que você não saiu do lugar e talvez você até deu 1, 2, 3 passos na direção de construir e viver algo novo, mas parece que isso não fez muita diferença. Porque se isso acontece com você, então presta atenção em 3 coisas que, se você experimentar, tem o potencial de mudar completamente a sua vida. Porque são as mesmas 3 coisas que colocaram em movimento a vida do profeta Moisés, que passou 40 anos no deserto com a vida empatada por causa de um pecado do seu passado. Então vamos lá. Primeira, o problema é a ruptura. Não sabemos lidar com rupturas. Na verdade, não queremos, porque qualquer tipo de ruptura é dolorosa, produz incertezas e nos empurra em uma direção nova, desconhecida, nos tira da zona de conforto e acaba com aquela ilusão que criamos sobre nós mesmos. E mexer com tudo isso gera ansiedade e medo. Por isso, não gostamos de ruptura. Pelo contrário, gostamos de zonas de conforto. E gostamos também do que pensamos sobre nós mesmos, gostamos dessa autoimagem que criamos sobre nós, gostamos de construir narrativas onde sempre somos, às vezes heróis, às vezes vítimas, sempre na tentativa de preservar essa autoimagem que criamos. Gostamos de ser sempre o centro das atenções. É por isso que não gostamos de ruptura, porque experimentar rupturas significa que em um nível profundo nós temos que romper com quem nós somos, com quem pensamos ser, temos que romper com essa autoimagem que criamos sobre nós mesmos e todas essas idealizações que fazemos. E isso não é algo fácil. Não foi fácil para os primeiros discípulos de Jesus, em especial quando Cristo os convidou para segui-lo e disse que era necessário que eles negassem a si mesmos. Era necessário ruptura. O problema é que, sem rupturas, a vida continua empatada. Então, essa primeira coisa que tem potencial de mudar a sua vida é a ruptura. Segunda, você só vai sair do lugar quando você viver o propósito para o qual Deus te criou para viver. E você vai encontrar na primeira página da Bíblia esse propósito. Está escrito lá: Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele, e os colocou no mundo e disse que era para as pessoas se multiplicarem e cuidar de tudo que existe no mundo. Você entende isso? Ao ler esse texto, a impressão que me dá é que Deus está falando que Ele quer um planeta cheio de pessoas parecidas com Ele. Mas na Bíblia também tem a história de Adão e Eva. E o surpreendente nessa história não é que ela aconteceu, mas é que ela continua acontecendo, porque todos nós, em algum momento, saímos do caminho, abandonamos o propósito para o qual Deus nos criou para viver. Escolhemos viver algo que não fomos criados para viver. Escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, porque gostamos de ser o centro das atenções, gostamos de promover essa autoimagem que criamos sobre nós mesmos. E por mais louco que possa ser, nós sempre vamos nos iludir com essa ideia de que vamos ser mais felizes se fizermos as coisas do nosso jeito, se vivermos do nosso jeito. E quando vivemos dessa forma, iludidos, então gradativamente essa imagem de Deus que existe em você vai desaparecendo. Além disso, quando deixamos de viver o propósito para o qual fomos criados para viver, a vida deixa de fazer sentido, porque quando não se tem um propósito, quando não se tem um alvo a ser alcançado, não saímos do lugar. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele menciona que ele prosseguia para um alvo. Isso era o que motivava Paulo, e o alvo dele era ser imitador de Jesus, para ser gente parecida com Deus. Era viver o propósito para o qual ele, eu e você fomos criados para viver. Então, se você quer sair do lugar, quer que a sua vida seja diferente, então, relembrando, a primeira coisa que você precisa é experimentar rupturas. A segunda é que você foi criado para viver um propósito. Então, viva esse propósito. Terceira, você só vai sair do lugar quando você viver na presença de Deus. Isso porque viver na presença de Deus é algo transformador. Davi, o poeta do Antigo Testamento, diz que não importa aonde você estiver ou o que você estiver fazendo, Deus sempre estará ao seu lado. É impossível fugir da presença de Deus. E entenda,
A Bíblia menciona que o motivo pelo qual Ele está sempre por perto é porque Ele te ama, é porque você está no centro do coração de Deus, é porque você é muito especial para Ele. Pelo menos foi isso que o profeta Isaías escreveu quando ele mencionou o sentimento de amor de Deus por nós. Olha o que ele diz: mesmo que uma mãe seja capaz de se esquecer do seu próprio filho, eu jamais me esquecerei de você. Você percebe o quanto você é especial para Deus? O quanto você é amado por Ele? Você entende por que Ele está sempre por perto? Ele está sempre por perto porque Ele está cuidando de você, mesmo que você não seja capaz de perceber isso. O problema é que a gente se ocupa com tantas coisas e obrigações e a vida é sempre agitada, o tempo é escasso, temos que fazer coisas que drenam tanta energia de nós e enchemos a nossa mente com tantas preocupações e outras coisas que paramos de perceber Deus ao nosso lado. E algumas vezes isso acaba até gerando uma sensação de vazio ou até mesmo um sentimento de solidão. Então, se você quer que a sua vida seja diferente, se você quer sair da estagnação, você precisa viver na presença de Deus. E voltando a falar de Moisés, o profeta, o cara que estava há 40 anos com a vida empatada por causa de um pecado do passado e porque teve que fugir para salvar a própria vida e passou a viver como um homem do deserto e cuidava de ovelhas para poder sobreviver, 40 anos no deserto é muito tempo. É evidente que o encontro dele com Deus mudou tudo, porque é assim, sempre que você tem um encontro com Deus e está na presença dele, tudo muda. Depois desse encontro com Deus que Moisés teve, Moisés rompeu com o seu passado. Ele parou de ser a vítima de sua própria história. Foi a partir desse encontro com Deus que Moisés começou a viver o propósito de Deus para sua vida, e Deus relembrou isso a ele. E depois daquele dia em diante, Moisés andou na presença de Deus no Egito, no deserto e até o final da sua vida. E eu penso que, se você também tiver um encontro com Deus, não importa onde e quando isso aconteça, a partir deste dia, tudo vai ser diferente. Mas esse é um assunto para um outro dia. Enfim, é isso. Não tenha medo de experimentar rupturas. Viva o propósito para o qual Deus te criou para viver. E esteja sempre na presença dele, onde quer que você estiver, todos os dias. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, que a sua vida vai mudar e nunca mais vai ser a mesma. Não se esquece disso, ok? É isso. Fica com Deus. A gente se vê